E aí, gente, beleza? Vamos para mais um vídeo então sobre o Notion. Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre a diferença entre projetos e tarefas e como que você pode organizar isso dentro do Notion. Bora pro vídeo. Então tá certo, a gente já tá aqui na página do vídeo e vamos começar a entender então qual que é a diferença de um projeto e uma tarefa. Por exemplo, eu preciso produzir esses vídeos do YouTube. Isso seria uma tarefa ou um projeto? Como que é melhor de organizar isso? Para mim, qualquer coisa assim que demora mais que, sei lá, umas 3, 4 tarefas, eu já acho melhor tratar como um projeto. E aí eu coloco em outro lugar na minha organização do Notion, e aí eu consigo colocar várias tarefas dentro desse projeto. Então, por exemplo, para montar esse canal aqui, para começar a pensar nesses vídeos, eu criei um projeto. E aí dentro desse projeto eu coloquei várias tarefas. Criar o canal, colocar o nome, colocar o banner de fundo, criar a thumbnail, a produção de cada vídeo, tudo isso é uma tarefa diferente e todas essas tarefas estão relacionadas com esse projeto. Então, se um dia eu quiser, por exemplo, ver todas as tarefas que eu fiz nesse projeto, eu consigo fazer isso. Meio que tá tudo junto, então sempre que eu for ver sobre esse projeto de a criação do canal do YouTube, eu consigo ver todas essas tarefas, todas as etapas que eu tive, e acho que é melhor do que se ficasse nessa bagunça de tipo, são várias tarefas independentes e aí você não sabe se você terminou o projeto ou não. E aí eu vou até mostrar aqui um template de uma barra de progresso, assim, que vai mostrando que você tá perto do fim do projeto conforme você vai executando as tarefas. Então, como vocês já sabem, a gente sempre começa criando as bases de dados. Vamos criar duas bases de dados aqui, uma de tarefas e outra de projetos. Então, beleza, a gente já criou essas duas bases de dados e agora deixa eu só apagar essas colunas aqui e a gente vai relacionar essas duas bases. Criar uma relação entre as tarefas e os projetos. Clica aqui no maisinho, no tipo você escolhe relação e aí você procura a outra tabela. Se você está aqui na base de dados de tarefa, você procura a base de dados de projetos. E aí se você fizer isso na base de dados de projeto, é a mesma coisa, só que aí você vai relacionar com as tarefas. E tanto vai, se você fizer em um ou fizer em outro, a relação vai ser a mesma. Então eu vou vir aqui e selecionar projetos. E eu quero uma relação de ida e volta. Tá vendo que aqui só vai de tarefas para projetos. Eu não quero isso. Eu quero que seja de ida e volta, assim. Adicionar relação, pronto. Então agora aqui na base de tarefas tem uma relação de projetos e aqui na base de projetos tem uma relação de tarefas. Eu vou criar aqui um projeto de exemplo. Imagina que, sei lá, eu quero produzir uma música. Então esse aqui é o meu projeto, só que a produção de uma música envolve várias etapas. Eu vou só listar algumas aqui, eu não sou produtor de música, mas eu vou listar algumas das etapas aqui na parte de tarefas. Então a gente tem a parte da composição, né? Você tem que criar essa música primeiro. E aí você tem que gravar essa música. E aí você tem que mixar essa música. Vou mudar tudo aqui para substantivo, então é composição, gravação, mixagem, masterização, até a parte de divulgação da sua música. Então aqui a gente tem as tarefas, só que ela não está relacionada com nenhum projeto ainda. Então vamos relacionar essas tarefas com o projeto de produzir uma música. Produzir a música X. Você pode copiar, colar. Show? E aí ele já apareceu aqui também na base de dados dos projetos, todas as tarefas relacionadas. Agora, como qualquer tarefa, a gente precisa adicionar algumas propriedades de tarefas. Então vamos clicar em um aqui só para abrir uma nova página, mas a gente também poderia, eu vou adicionar as propriedades aqui, mas a gente também poderia adicionar as propriedades aqui nesse mais. Então vou clicar aqui e a primeira propriedade é a data, até quando que eu preciso fazer isso, ou por exemplo o espaço de tempo que eu vou demorar para fazer isso. Dá para ser marcado do jeito que você quiser aí. Por exemplo, eu poderia vir aqui e colocar uma data final. E aí eu vou colocar qualquer coisa aqui que vai demorar do dia 15 ao dia 21 para eu fazer a parte da composição. Beleza? Outra informação importante é se eu já terminei essa tarefa. Então eu vou colocar aqui um feito. E é um checkbox para eu marcar se eu já fiz ou não. Então eu marco aqui, feito ou não feito. E eu vou colocar alguns prazos aqui para as outras tarefas também. E aí nenhuma dessas tarefas foi feita ainda, eu vou arrastar para cá. Aí agora vamos pensar em algumas propriedades importantes para um projeto. O que você quer saber sobre esse projeto, assim, o que é importante guardar ou colocar como meta. Eu vou colocar aqui uma data de início. Quando que a gente vai começar esse projeto e quando que a gente vai terminar esse projeto. Eu poderia também, se eu compartilhasse essa página com outras pessoas do Notion, eu poderia vir aqui e adicionar outras pessoas. Eu poderia colocar arquivos, então arquivos importantes eu posso colocar.
Aí eu posso colocar... E aí eu posso colocar também o link da pasta do Google Drive, que tem todos os arquivos que eu estou compartilhando com as outras pessoas que estão me ajudando a compor essa música. Sei lá, dá pra colocar várias informações que você acha importantes sobre esse projeto aqui. Outra coisa que eu vou colocar aqui é o estado, sei lá, o progresso, vou chamar de estado desse projeto. Porque assim, a gente tem vários projetos, só que tem alguns projetos que estão só como ideia, tem outros projetos que a gente está de fato executando, e tem projetos que a gente já terminou de executar. Então vamos colocar essas 3 categorias aí de ideia, em andamento e concluído, só para a gente conseguir filtrar isso depois. Então vai ser um select e aqui vai ser o estado. Nas opções eu vou colocar ideia, em andamento e concluído. Beleza, então tem todas essas informações sobre esse projeto aqui. Vamos supor agora que tem mais um projeto. Sei lá, eu quero arrumar o meu jardim. Então, arrumar o jardim. Só que tem também várias tarefas relacionadas a arrumar o jardim. Só que se você só falar, eu preciso arrumar o jardim, são tantas tarefas que você tem para fazer que você meio que vai postergando isso. Então é sempre bom você quebrar em várias tarefas menores. Então, para isso que a gente está fazendo essa parte de projetos e tarefas. Vamos agora pensar como que a gente pode quebrar esse arrumar o jardim em algumas tarefas menores. Poderia ser primeiro, sei lá, limpar a grama, comprar plantas, plantar, adubar. Também não sou um jardineiro, mas só dando um exemplo aqui de algumas tarefas que você teria para fazer esse projeto. Sobre o projeto, ele é sempre uma coisa que vai ter um início e vai ter um fim. Se é alguma coisa que você tem que constantemente exige a sua atenção, que nunca tem um fim, assim, eu não chamaria de um projeto, seria mais uma área da sua vida. Se você se importa muito com as suas plantas e constantemente você está pensando sobre elas e tem tarefas para fazer relacionadas a elas, talvez seria melhor você criar uma área da sua vida, sei lá, de jardinagem, e aí você vai relacionando as tarefas com essa área da sua vida, como eu ensinei lá no outro vídeo que vai estar aqui no card. Mas então, supondo aqui que é um projeto que vai ter um fim, arrumar o jardim, eu só quero arrumar, e aí depois eu posso pensar se eu vou continuar cuidando disso ou não, mas beleza, então tem essas tarefas aqui, e agora eu vou relacionar com o projeto de arrumar o jardim. Também vou colocar datas, limites que eu quero resolver isso. Isso aqui é um projeto que eu quero fazer mais curto, por exemplo. Então, beleza, agora a gente tem esses projetos e essas tarefas. A gente não vai usar essa visualização aqui da base de dados desse jeito meio confuso. Agora a gente vai esconder essas bases e usar aquela visualização linkada. Então agora eu vou puxar uma visualização linkada daquela base de dados dos projetos. Eu coloco a barrinha aqui, Linked View, e procuro a base de dados dos projetos. Já está aqui, ó. Beleza, ele me mostrou do mesmo jeito por enquanto. Agora a gente vai editar essa visualização. Só clicar aqui em cima do Table, editar a visualização. A gente quer mudar o layout. A gente quer ver como galeria, por exemplo. Acho que fica melhor de ver esse tipo de conteúdo como se fosse uma galeria. Vou diminuir o tamanho dos cards aqui e mudar o cover. Então é isso, agora a gente tem esses dois projetos aqui. Vamos deixar um pouquinho mais arrumado, mais bonitinho. Vamos clicar aqui no arrumar o jardim e agora eu vou adicionar uma capa e um ícone. Data de início, eu quero começar isso hoje. E data de fim, quando eu terminar o projeto, eu coloco aqui qual que foi a data de fim. É um projeto que já está em andamento, porque eu vou começar hoje mesmo. Não tem nenhum link, não tem nenhum arquivo importante, então é isso. Se eu tivesse, sei lá, um manual em PDF de como cuidar do jardim, eu poderia adicionar esse manual em PDF aqui. Lembrando que o Notion gratuito só aceita arquivos de até 5 MB, eu só uso gratuito e tem funcionado muito bem, mas só tem essa limitação. Aí eu sempre puxo para o Google Drive, porque aí eu tenho o Google Drive pago, então sempre que é um arquivo muito grande eu coloco no Google Drive e coloco um link aqui para o Google Drive. Vamos arrumar agora a produção da música. Deixar bonitinha também. Arquivos importantes. Com certeza você vai ter arquivos importantes relacionados à produção da sua música. Data de início a gente colocou que vai começar lá no dia 15, né? Data de fim, quando eu terminar eu coloco. E por enquanto, eu já vou colocar em andamento porque, tipo assim, eu já tenho uma data para começar. Geralmente eu uso a parte da ideia quando é, tipo assim, é um projeto que eu quero fazer, mas eu nem pensei como que eu vou desenvolver, nem tem data para começar. Isso é uma ideia. Se eu já tenho uma data, eu sei que eu vou começar, tal dia eu vou começar a fazer esse projeto, para mim ele já está em andamento. Já está ocupando um espaço no meu cérebro. Então, beleza, é uma tarefa aqui. Aí agora a gente pode clicar em cada um desses e puxar a visualização das tarefas. E aí a gente puxa e filtra a visualização das tarefas só para as tarefas desse projeto. Ó, eu vou linkar aqui e aí eu vou puxar a base de tarefas. Do mesmo jeito, eu não quero ver como tabela, eu vou editar aqui, eu quero ver como lista, que é bem mais simples. E eu quero filtrar por projetos.
E aqui em projetos, eu só quero o projeto de arrumar o jardim. Então, ele só me mostra as tarefas de arrumar o jardim. Eu vou colocar aqui para ele me mostrar quando que já foi feito. E aí tem essa checkbox aqui que eu posso marcar quando eu fizer. Então é isso. Agora, esse projeto de arrumar o jardim tem só as tarefas de arrumar o jardim. Vou fazer a mesma coisa aqui para a produção da música. Vou criar uma base de dados linkada. E por tarefas, beleza. Vou editar aqui a visualização para lista. E vou filtrar para o projeto de produzir a música X. Então ele só me mostra essas tarefas de produzir a música X. Eu vou colocar a propriedade de feito. Tem como ordenar também pela data. Eu não sei se ele já está ordenado, mas se não tivesse, ele ordenaria aqui. Agora ele só me mostra as tarefas da produção dessa música. Aí agora já ficou muito melhor nessa organização de projetos e tarefa. Nos outros vídeos eu também ensinei sobre essa base de dados de tarefas que relaciona várias áreas da sua vida. Então agora você já pode misturar a mesma base de dados lá de tarefas que você estava usando, você adiciona esses projetos agora e relaciona todas essas bases. Não cria uma base só para as tarefas dos projetos, sabe? Usa aquela mesma base que tem as coisas da faculdade, as coisas do emprego, coisas de casa e relaciona com os projetos também. É só você vir aqui e aí a base de dados de tarefas aqui, o que você vai usar é aquela mesma base lá, a tarefas geral, não sei qual que era o nome. Outra coisa que a gente poderia fazer agora é criar uma visualização linkada também. E aí agora eu quero outra visualização de board. E aí agora ele separa assim para mim, ó, por projetos. Então tem o projeto arrumar o jardim, ele já me dá as tarefas aqui. Produzir a música, ele me dá as tarefas aqui. Eu vou pedir para ele me dar algumas propriedades, se já foi feito ou não, e quando que eu tenho que fazer também. Aí eu só vou colocar o feito para baixo. Então beleza, esse aqui é um jeito de visualizar essas tarefas. Outro jeito de visualizar essas tarefas seria duplicar também esse board aqui e ver como uma timeline. Então agora eu cliquei aqui em timeline e aí eu posso editar essa visualização. Eu vou escrever timeline e aí nas propriedades eu quero que ele me mostre se já foi feito ou não e qual que é o projeto relacionado. Então aqui ó, ele me mostra no dia 13 eu tenho que limpar a grama e está relacionado com arrumar o jardim. Dia 14, comprar plantas. Para tarefas de um dia só, eu não gosto muito de usar essa visualização porque fica bem pequenininho aqui, nem cabe o título direito. Mas para essas tarefas que demoram vários dias, por exemplo, a composição aqui, ó, que eu coloquei do dia 15 ao dia 21, ele já me mostra aqui, ó, que vai usar todo esse período. Aí a gravação vai ser só no dia 22, a mixagem vai ser do dia 23 até o dia 28. Um outro jeito que você poderia ver, eu dupliquei aqui essa visualização e eu vou colocar como calendário. Então a visualização de calendário sempre é útil, sempre ajuda. E aí também fica bem legal que ele já mostra o que você tem que fazer, quando que tem que fazer. E nas propriedades você pode pedir para ele mostrar o que já foi feito e de qual projeto que é. Então, na hora que você bate o olho aqui, você já sabe que tem que limpar a grama, que está relacionado com o projeto de arrumar o jardim, e quando você terminar, você marca como feito aqui. E aí, por último, a gente pode colocar um progresso também desse projeto, como que está sendo o andamento desse projeto, onde que a gente está, pela quantidade de tarefas que a gente tem e o que a gente já fez, qual que seria uma porcentagem assim de execução, de progresso desse projeto. Então, vou clicar aqui em um desses projetos, por exemplo, produzir a música, e vou adicionar uma propriedade nova aqui, que é o Rollup. Eu não falei sobre ele ainda, mas ele puxa informações de outras bases de dados relacionadas. Então, ele vai puxar da base de dados de tarefas. Eu quero que ele veja uma informação aqui dessa base de dados de tarefas para mim. E eu quero que ele veja a propriedade de feito. Então, ele vai ver para mim essas propriedades de feito dessas tarefas, da composição. Ele vai olhar se essa composição aqui já foi feita, se a gravação já tem um marcado de feito ou não. Mas eu não quero que ele me mostre o original. Eu quero que ele me mostre o percentual do que já foi marcado. E aí ele me mostra aqui que por enquanto está em 0%. E aí quando eu marcar que, por exemplo, a composição já foi feita, ele já muda para 20%. Então 20% desse projeto, cada etapa corresponde a 20% desse projeto. E aí cada vez que eu vou marcando aqui, ele vai aumentando para mim o progresso desse projeto. Aí eu vou mudar o nome aqui para progresso. E conforme você vai executando essas tarefas, vai passando os meses aqui, já terminei a masterização, você marca aqui. E quando você volta lá no projeto de produzir a música X, ele fala que o progresso já está em 80%, aí você marca a divulgação, terminei de fazer a divulgação também. Produzir a música X, progresso 100%. Você muda o estado aqui para concluído, eu já acabei mudando aqui sem querer, mas estava em andamento antes. Aí quando eu terminei o progresso,
chegou em 100%, eu mudo para concluído, arquivo esse projeto e acabou, não preciso mais me preocupar com ele, vamos começar outro projeto. E aí é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, como que vocês podem organizar esses projetos e tarefas. Se tem alguma coisa que você percebe que vai demorar algumas etapas, é melhor você quebrar isso, tipo, chamar isso de um projeto e quebrar em etapas menores, e aí você vê como que esse projeto está sendo progredido. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar um comentário aqui, também deixa uma sugestão de como que pode ser o próximo vídeo, sobre o que eu posso falar, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!